Bem, nós vamos conversar agora com a psicóloga Léa Salles. Está na moda falar em saúde mental depois do que aconteceu na Olimpíadas com a Simone Biles. Ela desistiu de várias provas alegando problemas de saúde mental. Então, nós vamos detalhar com uma psicóloga expert nesse assunto. Doutora Léa, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Mauro, pelo convite. É um grande prazer ter esse espaço de poder falar de um assunto tão importante, que às vezes está tão esquecido, não é falado mesmo, né? Agora, a saúde mental é algo assim meio genérico. Muita gente não sabe nem exatamente o que é, pensa logo que é só depressão, ansiedade ou coisa dessa natureza. Você poderia explicar para nós o que é exatamente considerado saúde mental? Olha, por incrível que pareça, a própria Organização Mundial da Saúde, ela não define o que é saúde mental. Mas nós podemos dizer que quando a gente acrescenta mental na saúde, né, nós estamos especificando uma coisa que, em termos de saúde, a saúde orgânica e mental, elas não se dissociam, né? Elas são... O oposto da doença mental, um doente mental. A saúde mental é o oposto. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Né? Nós não podemos dizer que nós temos uma saúde mental, né? Nós podemos dizer que a gente caminha em direção de uma saúde mental, que a gente busca ter uma saúde mental, né? Nem se, nós não podemos dizer que nós estamos todos os dias na nossa melhor performance de saúde mental, né? Porque nós temos sofrimentos, nós temos dificuldades, nós temos dores, né? Nós temos excessos de compromisso. Então, nós estamos normalmente fora, digamos assim, do que a gente poderia estabelecer como um parâmetro de saúde mental. Será que saúde mental é a ausência de qualquer sofrimento? Né? Então, assim, hoje se discute muito que ter saúde mental é ter uma flexibilidade psicológica. Em que sentido? No sentido de você saber conviver com as adversidades. Tanto aquelas que você tem em si, né? Coisas que são próprias do seu modo de ver a vida, de encarar a vida, né? Então, por exemplo, pessoas É que são... a dita resiliência. Exatamente. Né? Problema todo mundo tem. Dificuldade consigo mesmo. Então, por exemplo, nós não somos perfeitos, nós não somos moldados perfeitamente, né? Nós temos fraqueza, nós temos umas habilidades, outras nós não temos. Então, a forma como você lida com isso, né? A maneira como você interage e a maneira como você faz, às vezes, de uma fraqueza, né, se tornar uma possibilidade para você ir mais além, né? Isso é a chamada resiliência, mas que um termo técnico que nós estamos usando muito hoje, né, é a flexibilidade, né? A possibilidade de você conviver com adversidades, mas viver, fazer o que você tem que fazer, ir na direção de coisas importantes que você tem que ir, né? Então, saúde mental não é algo, a gente diz assim, saúde mental é um valor. É algo que você quer chegar, que você quer alcançar, mas que você vai caminhar sempre em direção a isso. E a ausência dela chega a imobilizar a pessoa? A ausência, o que eu diria assim, um excesso a doença. Assim, incapacitar, né? Porque uma patologia mental, digamos assim, vamos pensar numa psicose, né? Numa esquizofrenia. Se não tratada, né? Ela pode incapacitar o ser humano, né? Ela pode impossibilitar o ser humano de desenvolver, por exemplo, habilidades dele no sentido de tomar conta de si mesmo, conseguir ter uma rotina, né? Quando muito trabalhar, estudar, né? Então,
como qualquer patologia, vamos dizer, quando você está diagnosticado de um câncer e você está em pleno processo dele, né, tendo que fazer todo o tratamento, nem sempre você está disponível. Ele muitas vezes te incapacita por um tempo. Entendeu? Nós não estamos, doutora, aculturado a aceitar alguém se ausentar de algum compromisso alegando saúde mental, né? Não. Não, porque a saúde mental, como já foi algumas doenças orgânicas, digamos assim, né? Por exemplo, vamos lembrar da hanseníase, né? Ela está envolta em uma série de preconceitos. Eu lembro que logo no começo da pandemia, dessa pandemia, quando não se conhecia, as pessoas tinham muito medo, né, de reviveram essa história da contaminação. Então, essa pandemia, ela traz uma questão, essa questão da contaminação, que é seríssima para o desequilíbrio, digamos, para o sofrimento, né? Você até ama, quer ficar, necessita ter aquela pessoa, mas você sabe que aquilo está interditado de alguma maneira, né? No decorrer da história, como se comportou o estudo da saúde mental? É coisa meio recente, né? Muito, né? Nós podemos dizer que o grande marco, né, foi o advento da psicanálise com Freud, que inaugurou, de alguma maneira, o tratamento psicológico, né? Nós sabemos que a sociedade ocidental ela foi passando depois, digamos, do século XVI, XVII, onde houve a grande questão do cisma religioso. Ali houve uma primeira ordenação, uma primeira organização, né, social. Depois nós tivemos uma organização higienista, onde a gente se trouxe para o mundo as primeiras ações, né, de ordenar o ser humano dentro da higienização. E, por fim, o século XIX foi um século fortíssimo no sentido de organizar a família em torno de família e propriedade, né? Então, a sociedade ela foi se ordenando comparativamente com a Idade Média. No século XIX, a nossa sociedade era uma sociedade toda cheia de regras e impedimentos e preconceitos. Então, a loucura ela sempre sobreviveu, né, como uma ameaça terrível para o ser humano. Né? Porque você pode até trabalhar, digamos, doente organicamente, mas nós sabemos que a loucura, na acepção do termo, ela incapacita o ser humano. Né? Então, por exemplo, o próprio trabalho de Freud foi dar vazão, foi dar espaço para falar de mulheres, né, que sofriam terrivelmente por causa da repressão sexual. Né? Então, e assim, quem trabalha em clínica até hoje sabe que convive. Aí você pergunta, mas por que você não veio mais cedo? Né? Porque eu achava que eu não estava louco. Né? Eu tinha medo de enfrentar isso como se fosse uma loucura. Então, o ser humano ele está caminhando, digamos, no sentido de entender que o que ele tem é sofrimento mental, é sofrimento psíquico. E os Né? transtornos e distúrbios? Os transtornos e distúrbios, eles vieram atender uma necessidade da ciência, principalmente da ciência médica, né? Da psiquiatria, e houve necessidade de você classificar as manifestações, né? Então, o DSM, que é o 1, 2, o 3, que a gente já está no quinto, né? Ele é uma classificação de doença mental, né? Uma classificação de sofrimentos psíquicos. Né? Ele exige um diagnóstico, estuda uma causa, indica um tratamento, né? Então, digamos assim, um acompanhar, né, da ciência e responder às questões exigentes da medicina. Né? Porque uma coisa é psiquiatra, né, que é um médico, né, que diagnostica,
que tem autorização de passar medicamentos, nós, psicólogos, não podemos, né? Nós não temos essa possibilidade, por exemplo, de medicar ninguém. Isso é um campo da medicina. Nós somos terapeutas, nós tratamos, né? Nós acompanhamos o nosso cliente. Então, a psicologia é curativa e não preventiva. Existe algum caso de prevenção? Olha, muito se batalha, né, no sentido da prevenção. Eu sou particularmente uma pessoa apaixonada, assim, pela possibilidade, né, de uma prevenção, não uma prevenção no sentido da erradicação, mas uma prevenção no sentido de que você possa falar do sofrimento. Tem algum fator hereditário, doutora? Sim, hoje em dia já se estuda muito isso, né? Por exemplo, às vezes você estuda famílias onde comparecem, né, numa linhagem, em várias gerações, muito grande, um índice muito grande. Por exemplo, famílias que a depressão ela acontece em todas as gerações e muito de uma forma muito parecida, né? Então, o que a gente constata é clinicamente, né? Então, estudos históricos, né, que vão comprovando, que foi indicando, né, que existe um componente hereditário. O Brasil é campeão mundial em depressão e ansiedade. Qual é o perfil do brasileiro que leva a esse índice? Pois é, Mauro, sabes que eu me surpreendi. Eu comecei a mapear, né, o que é que tem na internet sendo oferecido como essa questão de saúde mental na pandemia, né? E isso está no site da Pfizer, né? A Pfizer traz essa informação da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde dizendo isso, mas eu fui atrás e não consegui ver essa fonte, né? Então, eu não saberia te dizer em que base eles estão, em que parâmetros. Existe uma pesquisa que realmente diga isso, que o Brasil é campeão de depressão e ansiedade, né? Eu não sei que fonte é essa. A senhora não acredita nisso? Não é que eu não acredite. Eu acho que essas coisas, quando são ditas, a gente tem que estar baseado numa pesquisa. A gente ouve falar alto índices de suicídio nos países nórdicos, alto índice de suicídio no Japão. Nós não temos um alto índice de suicídio, não é verdade? Que é uma consequência da depressão, não é isso? Olha, o suicídio, o desejo de retirada da vida, ela é, de uma certa maneira, ela existe em qualquer ser humano, em qualquer momento da vida mais sofrida de um ser humano, né? É um momento que você chega, perde a esperança de tudo. Então, ela está mais na classe das depressões, no contexto das depressões, porque a depressão ela tem componentes fundamentais, como impotência, desesperança, né? A perda da crença de que alguma coisa vai mudar, vai achando que é para o resto da vida, um desânimo terrível, né? Então, as pessoas se sentem verdadeiramente muito desengajadas, digamos, de uma vida que tenha que ser produtiva, né? Porque nós temos que nos acordar todo dia com vontade, se não com vontade de trabalhar, mas com a disposição de cumprir tudo aquilo que é exigido da gente. E nós sabemos que, eu acredito, que hoje um dos maiores componentes, né, do sofrimento psíquico no mundo é a pressão, é o estresse, a cobrança, a exigência. Essa situação, por exemplo, que uma coisa que eu acho que no Brasil é esse excesso de trabalho, né? Essa coisa a pessoa não tem tempo não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Doutora Léa, eu li alguma coisa de que a depressão é pensar muito no passado, estresse é pensar muito no presente, a ansiedade muito no futuro. É isso mesmo? Isso são, por exemplo, nós temos algumas informações
né, que já são comprovadas, né, tanto clinicamente quanto em termos científicos, em termos de pesquisa. Então, realmente, uma pessoa com depressão, ela rumina muito mais, né, sobre o que ela fez, o que ela deixou de fazer, ela se critica, ela não gosta, ela quer voltar e mudar. Então, ela sofre muito de um contexto de perdas, digamos assim, né, de uma insatisfação permanente consigo mesmo, com as situações que ela vive. E ela acha que isso não tem jeito, não tem solução. Então, vamos dizer que num script muito de senso comum, até para você chegar na pessoa e a pessoa entender, sim, né? A ansiedade são questões ligadas ao futuro, sim, ao dia de amanhã, né? Cobranças, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, Na né? vida urbana não dá para a gente zerar o estresse. E também fica difícil zerar a ansiedade. Todos nós temos um pouquinho ou um pouco mais de ansiedade, não é isso? Nós somos imperfeitos. Nós não somos seres perfeitos. Nossa máquina não é perfeita. Então, nós podemos pensar no passado como um deprimido, uma pessoa que com uma longa história de depressão pensa, né? Agora, eu também tenho um mecanismo que é de saber que o futuro existe, o amanhã existe. Então, o amanhã, ele me cobra, né? Então, todos nós, né? Se pensar no futuro é ser ansioso, quem não pensa no futuro, quem não pensa no dia de amanhã? E o estresse é uma consciência da sobrecarga que você viu. É a sensação de que eu não aguento mais. Eu tô passando dos meus limites, né? Com sintomas orgânicos significativos, com perdas de habilidades significativas, né? Então, vamos dizer que é mais ou menos isso. Não está de todo errado se dizer O isso. medicamento ansiolítico, ele desacelera, ele faz com que a gente não pense tanto no amanhã, é isso? Não, o ansiolítico, ele é uma medicação, não é meu campo, tá, Mauro? Eu sou Sim. psicóloga, mas eu gosto, eu estudo, eu tento entender, né? Então, nós temos as classes, né, de antipsicóticos, nós temos classe de antidepressivos, nós temos a classe de ansiolítico, nós temos a classe de estabilizadores de humor, tá? Então, os ansiolíticos, eles são remédios quase que placebos para controlar sintomas de forma quase que instantânea, né? Então, digamos, uma pessoa está tendo uma crise de pânico, né? Ela está impossibilitada de sair A daquela crise de situação. pânico é uma das formas de ansiedade. Nós temos 5 classes, né? Cientificamente, hoje nós classificamos cinco tipos de ansiedade, né? E o pânico é uma delas, Quais são as né? outras quatro, doutora? Então, assim, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, chama TAG, TAG, né? A TAG, ela é um transtorno ligado ao excesso de preocupação e da incerteza com o dia de amanhã. Aquela pessoa que não para de pensar o tempo todo em problemas que ela tem que resolver, em coisas que ela tem que ajudar. Então, o que vai acontecer? Então, ela tem uma produção mental incessante, né, disso. Por isso, digamos, na classificação de transtorno, porque tudo isso nós temos, mas numa intensidade muito menor, né? E temos o transtorno de ansiedade social, né? É quando você dá um valor enorme para aquilo que o outro pensa de você, para aquilo que o outro espera de você, ou para as normas sociais, né? Então, geralmente são pessoas que têm uma tendência a desenvolver um pânico, né? Porque são pessoas que
duvidam muito da competência. Elas nunca acham que elas estão funcionando de um jeito adequado. Se cobram muito. Exatamente. Né? E, geralmente, são essas pessoas que não conseguem apresentar trabalho publicamente, né? que têm impossibilidade de falar em público, né? Que têm o medo de fazer besteira publicamente. Estou falando de uma maneira... Porque eu acho que é muito importante um canal desse para que as pessoas possam, né, entender o que é que ela... se posicionar, né, do que é que se tem. Né? Isso não é uma doença, né? Isso é uma forma de funcionamento. Todo mundo tem. Né? Que leva a um sofrimento. Dependendo da ansiedade, porque eu, por exemplo, se eu for viver numa sociedade sem me interessar com o que o outro vai dizer, ou vai pensar, ou com o que eu vou atingir o outro, eu vou estar numa classe de perversão, né? De uma classe de um que não está nem aí com o outro. Né? Então, Freud sempre dizia isso. O problema não é ter ou não ter. A questão do sofrimento é a intensidade do sofrimento. Né? Então, seguindo nas classificações. Dois. Três. Né? Aí eu tenho o transtorno de ansiedade pós-traumática. Então, aconteceu uma coisa, por exemplo, o pessoal da Covid. Todo mundo que teve Covid, né? Ou pessoas que perderam muitas pessoas, isso se revela como um trauma. Você fica sempre com medo de ter de novo, você fica com medo de ao ter o que vai acontecer, né? Então, você se regra muito por isso, se isso vai acontecer de novo na sua vida. Então, verdade, falo muito. Com a morte do Tarcísio Meira, que estava vacinado com 2 doses da Coronavac, volta tudo na cabeça das pessoas. Elas comentam muito, né? Pois é. Ninguém conhece o organismo do Tarcísio Meira para saber se ele tinha uma comorbidade que não deu para suportar, não é mesmo? A idade dele, tudo isso. Aí nós temos o TOC, que é super conhecido, o transtorno obsessivo compulsivo. Esse parece que é o mais conhecido. Mais famoso. É o mais famoso. E, às vezes, é aquele que as pessoas brincam, acham graça, falam... né? Vira piada. E ele é múltiplo, ele é variado, ele não existe só de um jeito, né? Mas, geralmente, ele é um sofrimento muito ligado a pensamento, né? Principalmente ao poder do pensamento, né? Você trabalha com o pensamento como se ele tivesse o poder de fazer acontecer aquilo que ele está dizendo que vai acontecer, né? E finalmente, o pânico, que eu entendo o pânico como um fim de linha. É, né? O mais grave de todos. É quando a ansiedade ela chega no pico máximo digamos, do sofrimento, porque envolve muito o corpo. Porque, por exemplo, na classificação da ansiedade, a ansiedade é uma emoção. Ela é classificada como uma questão, um problema emocional. E não existe emoção que não se manifeste no orgânico, no corpo da pessoa. Ninguém consegue rir de boca fechada. Ninguém consegue estar efusivamente alegre, que isso não transpareça e você não sinta no seu corpo o que está acontecendo com você. E o pânico, ele é exatamente um excesso de preocupação que o ser humano desenvolve com as manifestações orgânicas. Então, meu coração está batendo, eu vou ter um ataque cardíaco, entendeu? Eu estou sentindo tontura, eu vou desmaiar, isso é um AVC. Né? Então, as pessoas ficam apavoradas, né? Controladas por todos os sintomas orgânicos e com medo daquilo. Então, geralmente, o pânico, no fundo, ele vem trazendo o medo da morte. Doutora, a senhora falou sobre a Covid.
O poder público se preocupou bastante com hospitais de campanha, com clínicas, com medicação, com a vacinação, mas o Brasil não tem um programa de saúde mental. E nós sabemos que a Covid afeta a saúde mental incrivelmente, é uma das sequelas. Então, a previsão é que nós teremos agora, nos próximos anos, vários problemas dessa natureza. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, eu queria que a senhora explicasse e desse sua opinião sobre isso, ok? Eu volto já. Ok.